Mary pergunta aqui, tudo bom? Você acha que nós somos experimentos de seres de inteligência superior, que nossa consciência é significante? Cara, ó, não sei. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte, Mary. Pra mim, quando é a minha visão, tá? Eu comecei a estudar medicina, eu comecei a olhar para o micro e comparar com o macro. E as coisas fazem sentido, tá? Você coloca como o corpo se organiza e coloca a gente em relação a alguma. Parece que você. Não dá para olhar para cima. Por exemplo, uma célula minha mora aqui. Mora aqui, ó. Tem uma célula aqui. Nessa pintinha aqui. Você acha que essa célula sabe que eu existo? Ela depende de mim? Você acha que é uma célula que tem pelo menos umas 7, menos 200, umas 100, sei lá, 1 milhão de células aqui nessa pintinha, pelo menos. Será que elas estão conversando lá? Você acha que tem uma inteligência superior aqui, controlando a gente? Tem uma Mary e um Saulo conversando aqui agora. Aí ela pode falar, eu acho que sim. Ela tá certa? Mais ou menos. Porque se eu for ali dentro agora e comer um hamburgão, um podrão, todo cheio de gordura, ela vai mais ou menos se alimentar disso. Se eu for ali dentro comer meio quilo de alface e um pouco de água, ela também vai se alimentar disso. Então, em alguma esfera, ela está certa. Mas eu acho que nós estamos interconectados. Exemplo, você acha que os peixes estão controlados pela nossa inteligência? Não. Nós os controlamos até certo ponto. Mas todos eles são controlados? Não. Então, sob minha resposta para você, o mar é enorme. Uma pequena parte dele sofre uma alteração significativa, talvez hoje em dia uma parte, mas não por uma que a gente quer, é um resquício de inteligência burra, na verdade. Né? Tem microplástico pelo planeta inteiro, mas a gente não está querendo controlar ele, a gente só está vivendo que nem bicho. Eu acho que tem um processo natural. Assim, nós conseguimos fazer um viveiro, colocar uns peixes dentro. Mas qual é a porcentagem disso em relação ao mundo? Eu não posso dizer para você que em alguma esfera eu não posso exigir algum tipo de controle sobre a gente, como os obsessores inteligentes, magos trevosos, seres que nos controlam, governo que faz, que nos forçam a consumir, nos forçam a gente ficar assistindo o rio que nem uns débil mental. Então não posso dizer que a gente não tem algum tipo de ser com uma determinada inteligência, com capacidade de dominar outros. Mas nós não podemos dizer que é tudo friamente controlado, porque não se controla a natureza. Ela é incontrolável. Ela é incontrolável. Entendeu? O processo evolutivo é incontrolável, ninguém segura ele. Você tem como segurar a evolução de um entre aspas, não vai ver, mas a evolução de um peixe de um dia criar uma asinha, assim, um braço, modificar a coisa e sair voando? Não tem. É assim como você não controla, você vai cair um meteoro, vai destruir tudo. É incontrolável até certo ponto. Mesmo que você destrua um lugar, o processo evolutivo ele vai continuar, porque isso vai para frente, vai para outros lugares, viaja no meteoro desse que explode do planeta, que vai um monte de informação de DNA daquele planeta voando, que um dia vai cair em algum lugar, a vida vai continuar. Então não existe controle, é incontrolável. A minha visão de mundo é essa. Nós estamos indo, as coisas, se você quiser olhar para cima, olhe para baixo. Começa a estudar, cara, é incrível, velho. Tudo que você começa a olhar, cada detalhe que eu olho para o nosso corpo, eu podia dar N exemplos para você, se você quisesse aqui, N, de coisas que eu já fui estudando, quando eu estudando célula, oncologia, célula perdendo identidade, a forma como nós tentamos viver, a forma como a célula perde a recepção da glicose, o que você pensar eu poderia te falar, de que há uma interconexão que faz sentido até com o que a gente tem aqui. Muito interessante. Como célula cancerígena, por exemplo, a célula começa a pegar e cuspe ela toda, fecha, as outras morrem de fome do lado, ela acaba matando o próprio ecossistema. É uma coisa interessantíssima. Por isso que a gente deve pensar o seguinte, ó. É natural que, como um bichinho que mora aqui, você tenha algumas loucuras, tá? Umas teorias de, você está preso aqui, eu estou preso, alguém está me controlando. É instinto, né? É culpar o externo e tal. Mas, ao meu ver, é muito grande o universo para você ficar vivendo num planetinha achando outra coisa. É muito grande. É muito interessante aí por fora para uma pessoa ficar presa aqui no lugarzinho, controlando meia dúzia de seres naquele lugar. É enorme isso aqui. Talvez não sejamos somente isso, nada mais do que isso, um pontinho no meio do nada, tendo o nosso processo evolutivo super interessante para o nosso momento atual, mas que está tudo dentro de um contexto gigantesco. Eu gosto de pensar as coisas mais simples, tá? É natural que a gente pense assim. Como é que pensar esse troço, Mary, pode fazer você passar o resto da sua vida, como acontece muitas vezes, com um processo ideológico fantasioso. Nós somos fantasiosos, mas até onde a gente quer ser fantasioso, a gente quer pensar pelo menos.
Porque uma coisa é você, sei lá, ficar acreditando em qualquer coisa o tempo inteiro. A outra coisa é falar, eu vou analisar. Vou continuar errando, mas não porque eu quero. Eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu vou pensar. Porque você vai passar a vida inteira pensando isso. Não, nós somos controlados. Não, porque o capeta. Não, porque Jesus disse aquilo. Porque não sei o quê, pai. Eu prefiro pensar que está tudo dentro de um contexto homeostático. Você não controla. Você não consegue controlar uma pessoa que vai controlar outra na esquina, vai ter um filho, vai nascer. E aí você controla? Não controla a personalidade. Como que você controla os pais dentro de uma casa? Educa os filhos tudo iguais. Eles crescem com personalidades diferentes, incontrolável. Nós não controlamos a vida. Ela é incontrolável. Não controla. Começa a nascer fungo no ponto da parede, começa a nascer bactéria não sei aonde. Você vacilou, o fungo começa a crescer, come você, que o fungo é feito para isso, para lhe matar. Ele é decompositor. Um dia que você morrer, você vai ser comido por ele também. Então, é incontrolável. Ninguém controla a vida, tá? Não dá para controlar, até porque, graças a Deus, ainda existe a morte para acabar com isso. Né? Na minha visão, tá? É uma coisa muito superior a esse pensamento. Esse pensamento faz sentido naquela coisinha pequenininha, fechadinha, mas você abre a mente só um pouquinho, ele escapa, vai embora. Pergunta aqui para mim a Mary, fala, o que você acha da canalização de ET? Olha, eu acho que possível. Pô, eu tive contato, eu conversei com os caras lá do lado. Eles existem, velho. Vocês fora do corpo, vocês já viram também, pô. Eles existem. Mas o que tem que tomar cuidado sobre é isso. Tem pessoas canalizando? Claro que tem. Os caras se comunicam. Nós somos ETs, nós estamos aqui conversando com o outro. O que tem que tomar cuidado é com os aproveitadores do momento. Mas mesmo assim, é um nível de consciência tão pequeno, é um momento tão no meio do nada, que é até meio irrelevante. Uma pessoa que, no meio de um decorrer da vida, inventa, talvez, que está canalizando um ET para ganhar dinheirinho e vender curso e ainda parecer ser superior, é tão pequeno que a gente nem deve gastar energia com isso. Tá? O fato é o seguinte, eles existem, tá? Então aí, eu não acredito que, normalmente, eles iriam procurar pessoas que iriam usar os recursos que eles têm para transmitir conhecimento para esses seres tão sofridos que às vezes somos nós, até deles próprios, pagos. Olha, eu vou trazer, estou aqui para trazer conhecimento para esse ser aqui que ele vai vender para os outros amiguinhos encarnadinhos. Não acredito nisso. Se você pegar uma boa pessoa, você vai perceber que, no geral, vai ser alguém que vai trazer uma informação para todos. Vai tentar ser assim, mais livre possível, sem dominação, sem controle, sem restringir. Porque se você cobra pela informação, você restringe ela. Ou se você se promove disso, você está restringindo. Até o seu próprio ego está nisso. Uma necessidade mesmo, de novo, da encarnação meio pesada de uma pessoa que não conhece a sua importância e precisa aparecer no meio do parquinho. Né, para ganhar um dinheirinho e comprar balancinho mais bonitinho no meio daquele parquinho e mostrar para os outros. Não, velho. Por isso que assim, eu acredito, tá? Que existam elas. Mas a gente precisa analisar muito bem como está sendo feito. Só não esqueçam de uma coisa. E isso você precisa ver. Nós somos seres emocionais e facilmente enganáveis. Nós evoluímos para seguirmos líderes. Nós temos uma necessidade de procurar seres alfa. Seres que, olha, vem para cá, nós seguimos Jesus, nós seguimos Maomé, entendeu? Nós seguimos Cristo, nós seguimos Buda. Então, assim, os seres que enganam, não se engane nisso. Eles se colocam como seres de luz. Normalmente são diretores de uma casa espiritual, normalmente são, isso já acontece, são psicólogos, normalmente são sérios. São médicos, são seres que se escondem. Você tem que desconfiar de mim e o mundo. Porque o psicopata enganador, ele tem todo um aparato de sorriso. Ó. Não existe ser mais expressivo do que o psicopata. Ele é... Oi, tudo bom? Como é que você tá? Porque ele virou um ator do seu próprio rosto, porque é a forma como ele engana. Certo? É a forma que você se engana, não caia na balela. Não, porque essa pessoa faz caridade. Vai olhar, eu vou falar porque eu vi e eu tenho isto documentado. Eu tenho, porque eu nunca deixei isso para lá. Eu tenho um psicopata, eu provei isso. A pessoa fazia vídeos espirituais,
A pessoa era diretor da casa espírita, ainda era sério, escritor, psicólogo. Certo? Essa pessoa estava fingindo fazer caridade, fazia um pouquinho, e o dinheiro, boa parte dele era desviado. Parte. E fazia isso assim, ó. Como que eu consegui? Eu peguei uma situação em que não tinha mais jeito, eu comprovei, mostrei. Eu cheguei para essa pessoa e falei, tira a máscara aí, pode tirar, velho. Eu sei quem, eu estou lhe vendo. Essa pessoa falou, você enganou. Eu falei, enganei. Seu objetivo era, sempre foi frio desse jeito que falou para mim, assim. Eu falei, você vai devolver o dinheiro da pessoa, tá? E nunca mais vai aparecer. Siga seu caminho, você que responda as suas atitudes lá na frente. Agora, nunca mais você vai perturbar. Você continua aí, tá? Tá lá. Do mesmo jeito. Ele só se frustra quando é encontrado, porque o sistema emocional desses seres tem uma frustração quando você descobre quem ele é. Tá? Então você tem que se ligar. Não caia no conto do vigário, do bonzinho e do sorriso. Você tem que ir lá ver, tem que estar lá do lado, tem que estar, as pessoas estão vivendo. Mesmo assim, isso é desse tamanho. É assim. Se eles vão responder para as suas ações mais cedo ou mais tarde, mas para a espiritualidade é tão poeira no meio do nada, assim, que é mais uma idiotice, como tantas outras que já aconteceram, como tantas outras pessoas que já enganaram e se corromperam. Então, assim, e vão responder e vão despertar. Vão ter que se despertar na tora, porque não vão sair do planeta enquanto não arrumarem as consequências das suas próprias ações. Mas isso está para todos, tá? Está para todos. Então, você tem que se ligar que existem pessoas legais, mas elas são normalmente mais na delas, mais discretas. Então, são poucos que conseguem ter um sistema de ambição tão forte assim e se manterem na linha de frente, no meio de vídeos políticos. Normalmente quem está lá, não são todos, mas boa parte são aqueles que conseguem manter a energia pesada lá dentro, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. A Amanda fala que o centro espírita que eu frequento há muito tempo disse que eu preciso desenvolver a mediunidade. Não entendo se foi convite ou intimação. Eles fazem isso, né? Quando eles percebem que existe uma... Você tem que ir lá, já confirmou? Foi lá dar uma olhada. Eles têm desenvolvimento mediúnico lá. Dá uma olhadinha, né? Vai lá fazer um experimento, dá uma olhada, porque pode ser, mas não cai muito não. Se falou, vai, só faz um teste, entendeu? Mas vai, tipo, bora ver. Vai meio desconfiado, né? Tipo assim, abre a porta, vai lá tentar abrir a porta. Se abrir, você vai. Se não abrir, não se frustre, tá? É comum. Mateus pergunta aqui, Saulo, eu tive um sonho. Um Exu incorporava em mim e ele se chamava Exu Corvo. Eu ouvi falar, e ele no sonho deu uma consulta à minha prima, será meu guardião? Provavelmente. Olha, eu nunca ouvi falar de uma específica entidade chamada Exu Corvo, mas talvez ele tenha te passado alguma simbologia do que é. O corvo, ele tem uma simbologia de transição entre mundos, por exemplo, ele é um mensageiro, lembra que ele fazia isso? Ele tem inteligência e observação, tá? Então é um arquétipo do inconsciente coletivo, segundo Jung. Então você tem que olhar assim, apesar de não existir, você pode ter, ou você pode ter também, ele pode ter falado um nome e você ter feito uma associação, lembra que eu falei? Mas pense o seguinte, se foi associação, seria o quê? Mais próximo, procure, tá? O que você pode ter esquecido que era? Porque você pode ter pensado uma coisa e ele tentou o máximo possível, mas de todo jeito é bem interessante o arquétipo, né, da imagem dele e do que seria. Tem uma lida sobre isso, porque às vezes ele quis te passar uma informação. Eu sou o seu Exu, vou passar a ideia do Exu para você gravar Exu, para você dar uma pesquisada sobre o que eu estou tentando te falar, porque às vezes tem um processo projetivo simbólico. Os mentores fazem isso também, tá? Dá uma pesquisa de boa, tá? De pesquisa.
Isso é uma coisa interessante que o William falou aqui, ó. Onde trabalho na casa espírita kardecista, tudo bom, William? Desenvolvi a energia de cura, mas somos seres humanos em evolução e cada um depende de cada um a sua evolução moral e espiritual. Pois é, existe um processo também de evolutivo daquilo que você faz. Você vai melhorando, você vai adquirindo, você vai criando sintonia com aquilo que você está fazendo, tá? Então, quanto mais você estuda uma coisa, como o caso de uma unidade de cura, mais você se conecta a situações. Por isso que é bom continuar estudando. Você melhora o seu passo, você melhora a sua energia. Tem pessoas que trabalham com o sistema de cura, vídeo Caena, o vídeo que eu fiz ontem, que está na energia de cura há muito tempo. Então ela começa a ter acesso aos elementais. Demora vidas para você ter intimidade com os elementais do planeta Terra. Tem que estar algumas vidas trabalhando, vivendo, você nasce na floresta, trabalha como médico, encarna, depois vai no curandeiro, aí não sei o que, tal, ouvir e tal, até que você começa a pegar a ervazinha, aí você começa a criar conexão. Então, mesmo seres incríveis como o Miramês e outros que lá estavam, não tinham a conexão da Caena. Tá? Por isso que é uma coisa, é uma habilidade específica que ela é muito mais do que só curar numa vida. Você vai adquirindo ela, você já pode até ter tido, tem pessoas que já têm. Todos têm capacidade de cura. Tá? A cura é um processo da gente, mas algumas pessoas elas criam umas conexões, tá? Outra coisa interessante aqui, ó. A Cíntia falou, para ser sincera, minha vida só destravou quando comecei a trabalhar a mediunidade. Interessante, tá vendo? Porque por exemplo, ela provavelmente estava até com dificuldade para fazer as coisas também por tamanha interferência que ela faz sentido. Se ela sofre muita interferência, como é que ela vai conseguir fazer as coisas corretamente? Então, o destravar da vida dela foi até ela própria conseguir fazer as coisas com menor interferência, né? Robertinho falou, Saulo, o que fazer para seu aplicativo mobile crescer igual ao Facebook? Não, acho difícil. A gente vive num mundo que o Facebook... obrigado pela boa intenção. Até olhar aqui como é que tá o site aqui. Cara, para o que eu estou fazendo, tá muito bom. Tá devagarzinho. Deixa eu ver aqui. Admin. Atualmente, deixa eu mostrar a página de admin aqui para vocês. Aqui, ó. Tá meio bugado aqui, carregando o usuário aqui, tudo bem. Não tá carregando, não. Nem eu sei quantos usuários tem aqui. Deixa eu ver se carregou. Carregou. Tá com 5.000. Vou mostrar aqui pra vocês. Para não mostrar o e-mail da galera aqui, né? Aqui, aplicativo. Na parte aqui de administrativa, Coveirinho, vê se apareceu a tela aí. Por que não apareceu? Apareceu agora. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vai para cá. 5.000. Aqui, 5.208 usuários, você viu? Então, assim, tem uma galera aqui, velho, tá? Para o que nós estamos fazendo, tá muito mais obrigado. Mas, cara, tipo, não dá para ir muito. O que faz é que é gratuito, né? Aí a galera vai com força ali. Mas nunca vai ter um lugar desse. As pessoas não querem sair do corpo, as pessoas querem ver rios de cabelo, que é bom, nada disso tem problema. Elas querem ver rios de darem risadas, brincarem conversar um com o outro, postar uma fotinha, um meme. Né? É uma fase diferente da humanidade. Algumas pessoas acham interessante, até as crianças acham interessante algumas coisas, tá? Mas não liga não. É pouca gente, mas não. O mais legal assim é você estar ali. Tá? Uma turminha, sempre que um evento vem na vida, alguém vai estudar projeção astral. Aí o curso vai estar aí, entendeu? Aí o cara pega aqui, vai estar. A diferença é que não. Quando ele quiser fazer, vai estar ali. Algumas pessoas preferem fazer coisas pagas, tá? Né? Porque acham que tem mais valor fazer assim. Não tem o que fazer. Né? Vamos lá aqui. Você fala, galera, olha assim, velho, pô, nem vai ligar, é um outro momento, né?
Ó, galera, ó, eu vou. Tá baixando, cara, São Paulo tá muito calor, velho. Chega, eu tô aqui derretendo aqui. Até com os bichinhos aqui, tadinho. Fica o ventilador, liga o ventiladorzinho aqui. Bota aqui para os bichinhos aqui também, porque tá bem. Quando não trago pra perto ali, porque tá bem calor, velho, aqui. Eu vou pegar mais uma perguntinha aqui. Perguntou aqui também a Luana, que perguntou aqui assim. Saulo, você viu os relatos do Rony Evernet sobre fenômenos de OVNIs extraterrestres serem, na verdade, seres espirituais? Mas eu não tenho a menor dúvida que alguns deles sejam, não sei se todos, tá? Mas, assim, quando você fala um fenômeno espiritual, o cara não tem conhecimento, tudo é espiritual. Mas, tipo, na minha compreensão, os caras densificam energia. Mas sabe se o cara viaja para cá numa nave física? Lógico que não, velho. O cara ia para cá de outra forma. E aqui ele usa os recursos do planeta Terra para criar nave. Então, por exemplo, às vezes ele já tinha a nave lá no plano astral, ele dá uma densificada, ela aparece aqui por um tempo, daqui a pouco ele aparece quando ele quer, entra na frequência do jeito que eles querem, né, e depois sai. Isso, ou para algumas coisas que precisam que a nave esteja, a tecnologia esteja mais física para fazer uma pesquisa com seres. Eu acho que sim, acontecem aí as abduções, mas as abduções não acontecem só humanos. Os caras pegam um peixe, pegam um bicho. Você acha que nunca pegaram uma zebra? Nunca pegaram um bicho qualquer para ver como é que é? Levaram para lá? Ou foram lá, fizeram um buraco na terra, foram lá embaixo, puxaram um troço para ver o que tem. Fizeram isso. Velho. Então, esse cara pergunta aqui. Os relatos que eu acho que ele, até certo ponto, está certo. Faz sentido o que ele falou. Entendeu? Pegaram a girafa lá na Amazônia, não, Beto? Eu vi o vídeo da. Mas eu entendi que era brincadeira, mas realmente tinha um vídeo de um evento, né, aqui na Terra, eu estou nos Estados Unidos, aqui na Amazônia, onde os caras fizeram os bichos da Amazônia e tinha uma girafa no meio lá. E era um evento político. Aí tinha uma girafa lá, mas talvez o recurso já tinha, não queria gastar, já tinha girafa, né? Vamos usá-la. Galera, ó, é isso aí. Tá? Vamos cuidar da gente. Não vai adiantar falar isso, mas tem que falar, porque talvez você mude, né? Então vamos cuidar de quem nós somos, cuidar uns dos outros, aprender a amar uns aos outros, tá, gente? Cuidar mesmo, assim. Amar não é só cuidar. Respeitar mais os seres, ver se de repente nossas próprias atitudes começam a ficar um pouquinho melhores. Respeitar os seres que chegam aqui e estão em estado de dificuldade consciencial. É difícil respeitar bandido. Não dá. Mas ainda assim tem seres que estão em estado de desarmonia por vários aspectos diferentes. O dia que a gente chegar lá no planeta dos outros, lá, entre aspas, temporariamente não vai ser o nosso, até a gente chegar, provavelmente não vai dar bom. Se botar eu para encarnar você aí com a nossa consciência atual um pouquinho melhor, depois que a gente for para lá, no lugar onde, sei lá, tem uma galera um pouco melhor, a gente vai bagunçar o planeta. A primeira chegada da gente lá não vai ser das melhores. E aí, não sei, será que eles vão chamar a gente de bandido, né? Eu não sei. Talvez vamos botar isso na cadeia. Bota preso esse corno aí. Não dá ver para cá, às vezes de longe. Mas se a gente descobrisse, né, isso. Mas a gente já tem uma xenofobia tão forte, a gente, com pessoas que vêm de outros países, né? Ou que vão para pessoas de outros países tem com a gente, também brasileiros sofrem muito. Que se a gente descobrisse também que quem está fazendo alguma certa bagunça era alguns extraterrestres aí que não estão se adaptando ao planeta Terra e está piorando a situação, acho que a gente ia ter um problema pior aí, né? Provavelmente. Então, talvez seja melhor que os ETs fiquem até escondidos, a certo ponto. Né? Que a imagem que os ETs são bons, será? Totalmente, né? Totalmente bondosos, não fazem nada, não manipulam, né? Eu acho que os caras que vêm de lá para cá, os mentores, não. Mas com certeza não existem só eles.